Cheguei em casa depois de um plantão de 26 horas seguidas no hospital, arrastando os pés como se carregassem chumbo. Cada passo doía, cada respiração era um esforço. 26 horas salvando vidas, segurando mãos trêmulas de pacientes que não tinham mais ninguém, limpando feridas que não eram minhas. Meus sapatos brancos, outrora impecáveis, agora marcados pelo cansaço de quem já deu mais do que recebeu. Minhas costas, uma placa de dor sólida. Minhas mãos impregnadas pelo cheiro de álcool e desinfetante, aquele aroma que gruda na pele quando o corpo já não é mais jovem. Tenho 67 anos. Sou enfermeira. Achava que já tinha visto o pior da vida. Enganei-me. Ao abrir a porta da cozinha, minha cozinha, onde limpei o chão 1000 vezes, onde preparei cada bolo de aniversário do meu filho, onde chorei a morte do meu marido sozinha, deparei-me com algo que não pertencia àquele lugar. Uma geladeira nova reluzente prateada, encostada na minha como um intruso arrogante. Fiquei parada na entrada, a bolsa escorregando do ombro, tentando entender. Seria um presente? Um empréstimo? Nossa geladeira funcionava perfeitamente. Então, ouvi ela. Essa é minha. Jéssica, minha nora, surgiu do corredor com aquele olhar que eu conhecia bem demais. Uma mistura de desprezo e tédio, como se minha presença fosse um incômodo, um mosquito a ser espantado. Como assim, sua? Perguntei, a voz rouca de tanto silêncio no hospital. A geladeira. É minha. Daqui pra frente, compra a sua comida. Ela não me chamou de sogra. Não usou um senhora. Falou meu nome como se fossemos colegas de república, como se aquela casa não fosse minha. Abri a geladeira velha, minha geladeira, e o ar saiu dos meus pulmões. Tudo, absolutamente tudo que eu havia comprado 3 dias antes, estava marcado com etiquetas amarelas e seu nome escrito à caneta, Jéssica. O queijo, os tomates, os iogurtes, os feijões, o frango, até a manteiga. Cada item uma facada. O que é isso? Murmurei. Já falei. É minha comida. Você compra a sua. Ela deu de ombros, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Não é justo eu ter que dividir o que compro com meu dinheiro. Seu dinheiro. Jéssica não trabalhava. Nunca tinha trabalhado um dia sequer desde que se casou com meu filho, 2 anos atrás. Daniel, meu filho. Era quem supostamente sustentava a casa. Embora, ultimamente, esse dinheiro parecesse sair direto das minhas economias, cada vez que eu emprestava algo para gasolina para compras para alguma emergência. Chamei por Daniel. Ele já estava ali, encostado no batente do quarto, com um olhar que não reconheci mais. Os mesmos olhos que quando criança brilhavam de amor por mim. Agora só havia desconforto. Mãe, não faz cena. A Jéssica tem razão. É melhor cada um comprar suas coisas. Fica mais organizado. Senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Mas eu comprei isso. Paguei essas compras. E por isso tudo tem o nome dela, não é? Jéssica apontou para as etiquetas, sorrindo como se estivesse resolvendo um problema matemático. Agora todo mundo sabe o que é de quem. É mais prático. Quis gritar. Quis arrancar cada etiqueta amarela e jogá-las na cara dela. Mas estava tão exausta, tão profundamente cansada, que só balancei a cabeça. Fui para o meu quarto. Fechei a porta. E, pela primeira vez em anos, sentei na beira da cama e deixei o peso daquilo tudo me esmagar. Eles viviam na minha casa. A casa que comprei sozinha com o salário de enfermeira, depois que meu marido morreu e me deixou só com dívidas e um filho de 8 anos com asma crônica. Fiz plantões duplos, triplos. Esfreguei pisos de hospital às 3 da manhã para pagar a hipoteca. Pulei refeições para que Daniel tivesse remédio. E agora eles me faziam pagar para comer na minha própria cozinha? Tirei os sapatos. Os pés inchados vermelhos com uma bolha nova no calcanhar que nem lembrava de quando tinha surgido. Ouvi risadas da sala. Jéssica e Daniel assistindo TV. O cheiro de pipoca no ar, pipoca que eu não poderia comer porque tinha o nome dela. Fechei os olhos. Naquele silêncio, na escuridão do meu quarto, algo dentro de mim começou a mudar. Não sabia ainda, mas aquela noite, exausta e humilhada, seria a última em que os deixaria me tratar como uma estranha na minha própria casa. Porque às vezes o silêncio não é derrota. Às vezes é só a calma antes da tempestade. Se essa história está mexendo com você, acompanhe até o fim. Porque o que veio depois ninguém esperava. Nem eu mesma. Aqueles adesivos amarelos foram só o começo. Pensei que aquilo fosse o fundo do poço. Que não poderia piorar. Como fui ingênua. 3 dias depois, voltei de outro plantão, dessa vez apenas 12 horas, mas 12 horas de inferno. Uma menina com queimaduras graves. Um velho que morreu segurando minha mão porque não tinha família. Cheguei em casa querendo só um chá quente e silêncio.
Entre no banheiro e lá estavam elas, mais etiquetas amarelas. No shampoo, no sabonete, na pasta de dente e até no papel higiênico. Jéssica. Fiquei paralisada, olhando para minha escova de dentes, o único objeto sem etiqueta, como se fosse a última coisa que me restava no mundo. Saí do banheiro. Fui até a cozinha. Panelas, frigideiras, copos, pratos, tudo marcado. Abri a gaveta dos talheres. Até os garfos. Até os garfos. Procurando algo? A voz de Jéssica veio por trás de mim. Não a tinha ouvido chegar. Isso já é demais, falei, a voz trêmula. Demais? Ela inclinou a cabeça, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Só estou protegendo o que é meu. Você sabe como é, né? As coisas somem, se misturam. Assim todo mundo sabe o que é de quem. Mas eu comprei essas panelas. Esses pratos fazem 20 anos que são meus. Então coloque seu nome também. Deu de ombros. Eu coloquei no que é meu. E o que exatamente você comprou? As palavras saíram mais duras do que eu queria. Seus olhos se estreitaram. Cuidado com o tom, sogra. Sou esposa do seu filho. Mereço respeito. Respeito. Aquela palavra ecoou na minha cabeça enquanto ela se virava e voltava para a sala, onde a TV continuava ligada no último volume. Naquela noite, Jéssica cozinhou. O cheiro de carne assada, meu prato favorito, a receita que eu lhe ensinei quando eles se casaram, encheu a casa. Fiquei no meu quarto, a barriga roncando. Não tinha jantado. Só tomei um café no hospital. Pensei em sair, comprar alguma coisa. Era carne assada, feita com minha receita. Mas não consegui. Não depois das etiquetas. Não depois de entender que cada garfada daquele prato seria uma rendição. Ouvi as risadas deles. Daniel e ela. Falando sobre uma série sobre férias na Flórida. Quando a gente vender o carro da sua mãe, a gente tem grana pra ir. A voz de Jéssica se perdeu no barulho da TV. E foi ali, na solidão do meu quarto, que algo em mim se quebrou para renascer mais forte. Porque há um limite para a ingratidão. E eu tinha acabado de atingi-lo. A conta do hotel, disse Jéssica. Silêncio. Não sei se ela quer vender, Daniel respondeu, a voz fraca como um fio de linha prestes a arrebentar. Amor, aquele carro é velho. Ela mal usa. A gente precisa mais. Não ouvi o que meu filho respondeu. Só ouvi o que ele não disse, nenhuma palavra em minha defesa. Na manhã seguinte, desci cedo. Folga. Precisava falar com Daniel. Sozinho. Sem ela. Encontrei-o na cozinha, o meu café na minha cafeteira, agora com uma etiqueta amarela entre suas mãos. Filho, precisamos conversar. Ele levantou os olhos. As olheiras cavavam sulcos fundos em seu rosto, como se os anos tivessem decidido cobrar tudo de uma vez. Mãe, se é sobre as etiquetas. Não é só sobre as etiquetas, Daniel. É sobre tudo. Sentei-me à sua frente. É sobre como você fala comigo. Como me trata. Esta é a minha casa. Eu sei. Sabe. Sabe mesmo? Porque não parece. Respirei fundo. Vocês dois não pagam aluguel. Não pagam contas. Não pagam IPTU. Nada. E agora descobri que nem o meu próprio sabonete posso usar. Ele passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a conversa com um gesto. Mãe, Jéssica é minha esposa. Tenho que apoiá-la. E eu? Se não gosta de como ela faz as coisas, talvez você deva pensar em arrumar um lugar só seu. O mundo parou. Um lugar só meu. Não é por mal, mas somos um casal jovem. Precisamos do nosso espaço. Privacidade. Não podemos ficar nos preocupando se a forma como organizamos a casa te incomoda. Minha casa, Daniel. Minha casa. Sei que é sua casa, mãe. Legalmente. Sua voz ganhou um tom cortante. Mas também é onde eu moro. Onde minha esposa mora. E francamente, às vezes acho que a Jéssica tem razão. Você é muito antiquada. Não entende como as famílias modernas funcionam. Levantei-me. Não disse mais nada. O que restava para dizer? Subi para o meu quarto. Abri o armário. Tirando uma caixa que não via há anos. Dentro, fotos. Daniel bebê. Daniel com o nebulizador, aqueles olhos enormes me olhando com medo toda vez que o ar faltava. Daniel na formatura da 8ª série. Na primeira comunhão. No hospital, depois da cirurgia que salvou sua vida aos 11 anos. A cirurgia que custou $28 mil, dinheiro que juntei vendendo meu carro, pegando empréstimos, trabalhando em 2 hospitais ao mesmo tempo, enquanto ele dormia tranquilo, sabendo que sua mãe nunca o deixaria cair. Passei os dedos pelas imagens. E, pela primeira vez em anos, não senti amor. Senti algo mais frio, mais perigoso. Clareza. Porque meu filho acabará de me dizer para arrumar outro lugar na casa que eu comprei. Com o suor das minhas noites em plantão, enquanto ele crescia seguro, alimentado, amado.
Guardei as fotos. Naquela noite Jéssica cozinhou de novo. Desta vez, um refogado. O cheiro foi uma faca no meu estômago vazio. Não saí do quarto. Fiquei ali no escuro, ouvindo as risadas deles. E comecei a traçar um plano. Porque 39 anos como enfermeira me ensinaram uma coisa: dor não se cura com silêncio. Cura-se extirpando o que apodrece. E naquela casa, algo estava podre. 2 dias depois, decidi limpar. Não porque a casa precisasse, mas porque minhas mãos precisavam de algo para fazer. Algo que me fizesse acreditar que ainda tinha controle sobre algum canto da minha própria vida. Jéssica e Daniel tinham saído para ver umas coisas para o apartamento, disseram. Não perguntei que apartamento. Não perguntava mais nada. Comecei pela sala, depois pelo banheiro. Até parar diante da porta do quarto de Daniel. Seu quarto. O mesmo desde os 8 anos. Aquele que pintei de azul porque era sua cor favorita. Que enchemos de postérios de futebol e depois de bandas de rock. Entrei. A cama desfeita. Roupas jogadas no chão. O cheiro do perfume doce de Jéssica, nada do meu filho, daquele menino que cheirava a sabonete e terra depois de brincar lá fora. Comecei a arrumar. Dobrei as roupas. Fiz a cama. Passei um pano nos móveis. Foi então que notei a gaveta da mesa de cabeceira entreaberta. Não ia abrir. Juro que não ia. Mas algo brilhou lá dentro. O sol da tarde batia direto e o reflexo me hipnotizou. Abri a gaveta. Papéis. Montes de papéis amassados. Recibos antigos, fotos impressas de Jéssica na praia, em restaurantes caros, em bares, todas recentes, todas tiradas enquanto eu lhe emprestava dinheiro para gasolina. Continuei revirando sem saber bem o que procurava. Até encontrar aquilo, um envelope pardo grosso com meu nome escrito à mão por Daniel. Mãe, documentos importantes. Tirei o conteúdo com as mãos trêmulas. Dentro, as escrituras da casa. As mesmas que guardava no meu arquivo, no meu quarto. Como haviam parado ali? Debaixo delas, outro papel. Uma nota promissória, autenticada com 2 anos de data. Empréstimo, $45 mil. Devedor, Daniel Miller. Credora, Hope Miller. Finalidade, investimento inicial em negócio de autopeças importadas. Lembrei de tudo. 2 anos atrás, Daniel chegou eufórico. Tinha um plano. Um amigo propusera um negócio, importar peças de carro. Ele seria milionário. Só precisava de 45 mil para começar. Eu tinha aquele dinheiro. Guardei por uma década. Era para minha aposentadoria, para quando não pudesse mais trabalhar. Mas ele era meu filho. Único filho. Te pago em 6 meses, mãe. Com juros. Vai ver. Assinamos no cartório porque ele insistiu. Assim você vê que estou falando sério. O negócio nunca deu certo. O amigo sumiu com parte do dinheiro. Daniel nunca mais tocou no assunto. E eu, nunca cobrei. Porque era meu filho. E uma mãe não cobra pelo que dá com amor. Ou cobra. Continuei revirando o envelope. Mais papéis. Extratos bancários de 6 meses atrás, de uma conta que não reconheci no nome de Daniel, com depósitos regulares de $1.500. De onde vinha aquele dinheiro se supostamente ele não trabalhava? E bem no fundo, um papel dobrado. Desdobrei. Era uma impressão de mensagens entre Daniel e Jéssica. Jéssica, já falei com o corretor. Ele disse que essa casa nessa região vale uns 300 mil. Daniel, é muito. Jéssica, é justamente o ponto, amor. Sua mãe é velha. Não vai viver para sempre. E quando se for, para quem vai deixar a casa? Daniel, para mim. Sou filho único. Jéssica, exato. Mas por que esperar? Convence ela a vender. A gente diz que é para ela se mudar para um lugar menor, mais fácil de cuidar. Ela fica com 100 mil. A gente fica com 200. E com isso a gente começa a nossa vida de verdade, longe daqui. Daniel, não sei. Ela vai ficar puta. Jéssica, vai passar. Além do mais, o que ela vai fazer? Nos botar pra fora? Você é o filho dela. Não vai te deixar na rua. A gente dá uns meses de tratamento especial. Amolece ela e tá resolvido. Daniel, tratamento especial. LOL. Jéssica, você vai ver. Em 2 meses ela vai estar implorando pra gente ajudar a vender. Data da mensagem. 3 meses atrás. As etiquetas apareceram 2 semanas depois. Você foi ver. A palavra saiu da minha boca como um tiro. Seco. Preciso. Sem tremor. Jéssica sorriu. Aquele sorriso de quem já se considera vencedora. Sim, fomos ontem. Até tiramos fotos. É lindo, Hope. Tem jardim, piscina, até um salão de beleza. Você ia adorar. Eu olhei para Daniel. Meu filho. O menino que eu ensinei a andar, que segurei no colo quando teve febre, que alimentava com sopa quando estava doente. Ele evitou meu olhar.
É para seu bem, mãe. Você não precisa mais se preocupar com a casa, com contas. Sebastian, o sogro que nunca me tratou como família, cruzou os braços. É uma solução prática. Você teria companhia, assistência médica. Raquel, com aquele tom doce que escondia veneno, completou. E a gente poderia ajudar a vender a casa sem pressa. Assim todo mundo sai ganhando. Todo mundo. Menos eu. Respirei fundo. 1, 2 vezes. A raiva queimava, mas eu não ia deixar transparecer. Não agora. Não quando eles já estavam tão confiantes que nem perceberam o cheiro de pólvora no ar. Que interessante, falei, cruzando as pernas com calma. Porque hoje mesmo eu estive com um advogado. O silêncio foi instantâneo. Jéssica piscou como se não tivesse entendido. Advogado? Por quê? Porque sorri devagar, como quem saboreia cada palavra. Esta casa é minha. E vocês, tecnicamente, são invasores. Daniel se levantou de um pulo. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que amanhã vocês vão receber um documento. Um aviso de desocupação. Tem 30 dias para sair. Sebastian riu incrédulo. Você não pode fazer isso. Ele é seu filho. Posso, sim, respondi, sem tirar os olhos de Daniel. E vou. Porque um filho não planeja vender a casa da mãe pelas costas. Não marca o nome dela em tudo como se fosse uma hóspede. E certamente não convida a sogra para discutir como me jogar no asilo enquanto ele fica com o que é meu. Jéssica empalideceu. Você não tem prova de nada. Aí eu peguei o celular, deslizei o dedo pela tela e virei o aparelho para eles. As fotos, as mensagens, o contrato de empréstimo com a assinatura do Daniel, os documentos da casa, todos no meu nome. Tenho sim, falei baixinho. E o advogado também. Raquel tentou se recompor. Você não vai fazer isso. É sua família. Família não faz o que vocês fizeram, cortei. Família não trair. Não humilha. Não tenta roubar o que não é dela. Daniel finalmente me encarou. Seus olhos estavam cheios de algo que não era arrependimento. Era medo. Mãe, a gente pode conversar. Já conversamos demais, interrompi. Agora a conversa é com o juiz. Jéssica se levantou, trêmula. Você vai se arrepender disso. Eu me levantei também. Mais alta do que nunca. Não. O que eu me arrependo é de ter deixado vocês pisarem em mim por tanto tempo. Sebastian tentou intimidar. A gente pode processar você por abandono afetivo. Sorri. Um sorriso gelado. Processem. Enquanto isso, vou processar seu filho por fraude, apropriação indébita e danos morais. E a Jéssica? Bem, virei-me para ela. Você assinou um contrato de empréstimo que nunca pagou. Isso, minha querida, é crime. O ar saiu da sala. Ninguém falou mais nada. Eu peguei minha bolsa, caminhei até a porta e parei. Sem me virar, falei. 30 dias. Não há mais. E saí. Não olhei para trás. Não precisava. Porque pela primeira vez em anos eu estava no controle. E eles? Eles finalmente entenderam o que é ter medo de quem sempre subestimaram. E sem the files. E esperei. 3 dias depois, o telefone tocou. Era Patrícia. Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Hope, você está sentada? Estou. Seu filho não está declarando esse dinheiro. E sabe de onde vem? Eu já sabia. Mas precisava ouvir. De uma conta offshore. Transferências regulares de uma empresa chamada Silver Peak Investments. Só que essa empresa não existe. É uma fachada. E adivinha quem é o beneficiário final? Meu estômago revirou. Jéssica. Não só ela. Uma pausa. Daniel também está na lista. Eles estão lavando dinheiro, Hope. E pelo volume não é coisa pequena. Estamos falando de algo entre 50 e 70 mil por mês. Só nos últimos 6 meses. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Obrigada, Patty. Espera. Tem mais. Outra pausa. Essa conta tem ligação com um cara chamado Victor Volkov. Você já ouviu falar? O nome ecoou na minha cabeça como um tiro. Victor Volkov. O mesmo homem que há 2 anos tinha oferecido a Daniel um trabalho fácil em um bar. O mesmo que, segundo os jornais, estava sendo investigado por tráfico de pessoas e fraudes internacionais. Eu ouvi, murmurei. Hope. A voz de Patrícia quebrou. Eles estão metidos até o pescoço. E se a IRS descobrir antes de você, seu filho vai direto para a prisão. Desliguei. Fiquei olhando para a parede por um longo tempo. Depois abri a gaveta da minha mesa de cabeceira. Lá dentro estava o contrato de compra da casa. O testamento que eu tinha feito anos atrás, deixando tudo para Daniel. E a chave do cofre no banco, onde guardava as joias da minha mãe, o único patrimônio que me restava da minha família. Peguei tudo. Desci as escadas. Eles estavam na cozinha.
Jéssica com um copo de vinho na mão, rindo de algo no celular. Daniel encostado na pia, olhando para o vazio, como se já soubesse que algo estava prestes a desmoronar. Vocês têm 5 minutos para arrumar suas coisas, falei, jogando os papéis na mesa. Jéssica levantou a cabeça irritada. O quê? Vocês ouviram. Minha voz não tremia. Ou saem agora, ou a polícia vem buscar vocês daqui a 1 hora. Daniel palideceu. Mãe, do que você está falando? Eu sei de tudo. Apontei para os documentos. A conta offshore. O Victor Volkov. Os 320 mil do apartamento que vocês iam comprar com o dinheiro da venda da minha casa. Dei um passo à frente. E sabe o que é pior? Que eu poderia ter deixado passar. Poderia ter fingido não saber, só para proteger você, Daniel. Mas vocês cruzaram a linha quando tentaram me jogar em um asilo como se eu fosse lixo. Jéssica largou o copo. O vinho espirrou na mesa. Você não tem prova de nada. Tenho. Sorri pela primeira vez em semanas. Tenho extratos. Tenho recibos. Tenho mensagens. E a partir de amanhã, o IRS também vai ter. Daniel caiu em uma cadeira. Mãe, por favor. Não. Balancei a cabeça. Você fez sua escolha. E agora vai arcar com as consequências. Jéssica se levantou furiosa. Você não vai fazer isso. Essa casa é tanto minha quanto sua. Não é não. Peguei o contrato e o testamento. Essa casa é minha. E a partir de hoje, vocês não põem mais os pés aqui. Ela avançou, os olhos injetados de ódio. Você é uma velha amargurada. Vai se arrepender. Já me arrependi. Olhei para Daniel. Arrependi-me o dia em que deixei você trazer essa mulher para a minha vida. Jéssica riu, um som alto e quebrado. E o que você vai fazer? Chutar a gente na rua? Sem um tostão? Não. Abri a bolsa e tirei 2 envelopes. Vocês vão sair com exatamente o que merecem. Joguei um para cada um. Daniel abriu o seu com mãos trêmulas. Dentro, havia uma passagem de ônibus para outra cidade. E um bilhete. Procure um advogado. Você vai precisar. Jéssica rasgou o dela sem nem olhar. Mas eu já sabia o que tinha dentro. Cópias dos documentos que enviaria para a promotoria. E um recado. A próxima vez que você tentar roubar uma idosa, escolha uma que não saiba lutar. Eles não disseram mais nada. Daniel pegou uma mochila. Jéssica xingou baixinho, mas arrumou suas coisas em silêncio. Quando a porta bateu, eu não olhei pela janela. Não precisava. Porque pela primeira vez em muito tempo, a casa era minha novamente. E dessa vez, ninguém ia tirá-la de mim. Eu não recuei. Não baixei os olhos. Não engoli o choro. Apenas sorri. Um sorriso tão gelado que fez o ar na sala ficar denso. Daniel piscou confuso, como se não reconhecesse mais a mulher à sua frente. E não reconhecia mesmo. Porque a mãe que ele conhecia e a que engolia sapos, a que virava outra face, a que se encolhia para não incomodar. Essa mãe havia morrido na noite anterior, entre timelines e provas impressas. Você tem razão, falei, a voz tão calma que assustou até a mim. Sou a grande mártir, a santa, a que se sacrificou. Mas sabe qual é a diferença entre uma santa e uma tola, Daniel? Dei um passo à frente e ele, instintivamente, recuou. A santa escolhe ser santa. A tola não sabe que está sendo enganada. Jéssica apareceu na porta da cozinha, os braços cruzados, o sorriso triunfante já se formando nos lábios. Mas algo em meu olhar a fez hesitar. O que está acontecendo aqui? Perguntou, fingindo indiferença. Sua mãe está dando um sermão de novo, Daniel resmungou, tentando recuperar a pose. Como sempre. Não, corrigi sem tirar os olhos dele. Estou dando um aviso. O último. Jéssica riu, um som agudo e falso. Ah, por favor, você vive de avisos. Ameaças vazias. O que vai fazer, Hope? Chutar a gente pra rua? Ela deu um passo à frente, desafiadora. Vamos, tente. A gente liga pra polícia, fala que você tá nos ameaçando, e quem vai sair daqui é você. Eu não pisei. Não gritei. Apenas tirei o celular do bolso e deslizei o dedo pela tela antes de virá-lo para eles. Era uma foto. Uma captura de tela da conversa que eu havia gravado na noite anterior. Aquela que eles acharam que ninguém ouviu. Convence ela a vender a casa agora ou a passar pro seu nome. Quanto mais demorar, mais arriscado fica. Se isso não der certo, Daniel, eu vou embora. Não vim aqui para viver com sua mãe para sempre. Os olhos de Jéssica se arregalaram. Daniel empalideceu. O que é isso? Ele gaguejou. Prova, respondi. De que vocês dois são uns parasitas. De que minha comida não foi jogada fora por estar estragada, mas porque vocês querem me quebrar. Porque um idoso fraco é mais fácil de manipular, não é? Virei-me para Jéssica.
E você, minha cara, deve ter se esquecido de um detalhe importante quando planejou esse teatrinho. Ela engoliu em seco. Qual? Que eu não sou só enfermeira. Abri um sorriso que não chegava aos olhos. Sou a enfermeira-chefe do pronto-socorro do Mercy Hospital. E lá, a gente aprende uma coisa muito útil. Como documentar tudo. Cada machucado. Cada ameaça. Cada abuso. Daniel tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Você tá blufando. É. Peguei a bolsa, tirei um envelope grosso e joguei sobre a mesa de centro. Então me explique por que eu tenho aqui cópias das declarações de imposto da sua empresa de fachada, Daniel. Ou porque a promotoria já está analisando os depósitos suspeitos na sua conta. Inclinei-me baixando a voz. Ou porque amanhã de manhã, um oficial do IRS vai bater na sua porta com um mandato de busca e apreensão. Jéssica recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Você não faria isso, sussurrou. Já fiz, respondi. E sabe o que é mais irônico? Apontei para o lixo, onde meus mantimentos estavam amontoados. Vocês jogaram fora $20 da minha comida. Mas o que eu joguei fora foi muito mais valioso. Fitei Daniel nos olhos. Joguei fora a ilusão de que meu filho ainda tinha algum resquício de decência. Silêncio. Então Daniel caiu no sofá, as mãos tremendo. Mãe, sua voz quebrou. Eu não queria. Eu só. Não, cortei. Você não só nada. Você escolheu. E agora vai colher. Jéssica, por sua vez, já estava correndo para o quarto, arrastando a mala. Eu não a impediria. Que fugisse. Que levasse tudo que não era meu. Porque, no final das contas, era isso que ela sempre fez. Daniel olhou para mim, os olhos cheios de um pânico que eu nunca havia visto nele. O que você vai fazer? Sorri. Não o sorriso de mãe. O sorriso de quem finalmente entendeu que a justiça não é um prato que se serve frio, é um fogo que se acende devagar, até queimar tudo que não presta. Vou fazer o que sempre fiz, respondi pegando minhas chaves. Vou trabalhar. Só que dessa vez, quando eu voltar, essa casa não vai ter mais ratos. E saí, sem olhar para trás. Tomorrow, essa casa não seria mais deles para revirar. Cada peça que guardava na mala era um ato de guerra silenciosa. Os retratos de Daniel pequeno, sorrindo com dentes faltando. O diploma de enfermagem amarelado pelo tempo. A aliança do meu casamento que há anos não usava, mas nunca tive coragem de jogar fora. Tudo isso eram provas de uma vida que eu tinha construído com minhas próprias mãos, e que ninguém, ia apagar como se fosse lixo. Desci as escadas às 9h45 da manhã seguinte. O cheiro de café queimado vinha da cozinha, misturado ao perfume doce e barato de Jéssica. Ela estava sentada à mesa, rolando o celular, as unhas recém-pintadas brilhando sob a luz fraca da manhã. Daniel ainda ronco no sofá, a camisa amassada, o cabelo grudado na testa suada de ressaca. Bom dia, falei, com uma calma que nem eu reconhecia. Jéssica levantou os olhos, irritada por eu existir no mesmo espaço que ela. Você tá saindo cedo hoje. Não. Coloquei a mala no chão com um baque surdo. Eu tô saindo pra sempre. Foi como se tivesse jogado um balde de água gelada neles. Daniel se sentou de repente, piscando, confuso. O quê? Vocês têm até o final do dia para arrumar suas coisas e sair. Cruzei os braços. Ou a polícia vem buscar vocês. Jéssica riu, um som agudo e falso. Você tá louca? Essa casa é do Daniel tanto quanto sua. Ele morou aqui a vida toda. Não. Peguei o envelope que Mr. Miller tinha me dado na noite anterior e joguei na mesa. Essa casa é minha. E a partir de hoje, vocês são invasores. Daniel pegou os papéis com mãos trêmulas. Seu rosto foi perdendo a cor à medida que lia. Os olhos saltaram para mim, cheios de algo entre medo e raiva. Você não pode fazer isso. Já fiz. Apontei para o relógio na parede. Vocês têm até às 18 horas. Se não saírem, o oficial de justiça volta com a ordem de despejo e a polícia. E aí, meu filho, você vai ter que explicar para eles porque tá devendo $62 mil em um empréstimo que pegou sem meu consentimento. Jéssica empalideceu. Que empréstimo? Daniel não respondeu. Ele só me encarou, e pela primeira vez em anos, vi algo além da arrogância no fundo dos seus olhos. Pânico. Porque ele sabia. Sabia que eu não estava blefando. Você não tem coragem, ele murmurou. Sorri. Não o sorriso de mãe. O sorriso de quem já enterrou os próprios sonhos para criar os dos outros e agora, finalmente, tinha parado de cavar. Tente me testar. Peguei a mala. Ah, e Daniel? Virei na porta, só para ter o prazer de ver a expressão deles. A Jéssica aqui não é donzela nenhuma, não é? Os pais dela estão processando você por fraude. Parece que o dinheiro do empréstimo sumiu para um lugar muito interessante, e a polícia adora quando as coisas somem assim.
O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Jéssica se levantou de um pulo, a cadeira caindo no chão. Você é uma bruxa. Não. Ajustei a alça da bolsa no ombro. Sou uma mulher que aprendeu que gentileza não se confunde com fraqueza. E hoje, meu amor, vocês vão aprender isso também. Saí sem fechar a porta. Não ia precisar. Daqui a algumas horas, eles iam embora, e desta vez, para sempre. Enquanto caminhava até o carro, senti algo que não sentia há décadas, alívio. Não era felicidade. Não era vitória. Era a certeza fria e pesada de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha escolhido eu. E nada, nem filho, nem dívida, nem culpa, ia me fazer voltar atrás. Sebastian, eu disse, com uma calma que nem eu mesma reconhecia, seu problema não é com a minha capacidade de conviver. Seu problema é que sua filha achou que poderia entrar na minha casa, humilhar minha mesa, desrespeitar meu nome e ainda assim exigir que eu me curvasse como se fosse sua empregada. Ele abriu a boca para retrucar, mas fechei o espaço com um gesto cortante. Não, você não vem aqui dar lições de moral. Não depois que sua filha marcou minha comida com etiquetas amarelas como se eu fosse uma intrusa. Não depois que seu genro me tratou como um fardo, um obstáculo no caminho do felizes para sempre deles. E certamente não depois que os dois planejaram me tirar da minha própria casa como se eu fosse uma inquilina indesejada. Jéssica, pálida, segurou o braço do pai. Mamãe, por favor, nós só queríamos ajudar. Você não está bem sozinha. Ajuda é o que eu dou há 30 anos, minha querida. Ajuda é o que eu dei ao seu marido quando ele chegou aqui sem um tostão, é o que eu dei a você quando precisou de um teto. Ajuda não é roubar, não é manipular, não é tratar quem te estendeu a mão como lixo. Daniel tentou intervir, a voz trêmula. Nós vamos arrumar isso, mãe. Vamos pagar a dívida. Só nos dá mais tempo. Tempo? Ri e seca. Vocês tiveram anos. Cada prato que lavei depois que vocês sujaram, cada conta que paguei enquanto vocês fingiam não ver, cada desculpa que engoli para não estragar o clima familiar. Isso não era tempo? Era conivência. E eu, Hope Miller, não sou mais conivente. Sebastian inflou o peito, pronto para o confronto. Você não vai se safar disso. Vamos à justiça. Vamos provar que você está instável, que não sabe o que faz. Ah, Sebastian, suspirei, quase com pena. A justiça já esteve aqui, ontem. Com papéis timbrados, assinaturas e um prazo, 72 horas. E se quiserem brincar de processo, ótimo. Porque eu tenho testemunhas. Tenho recibos. Tenho gravadores. Fiz uma pausa, deixei o silêncio pesar. Vocês acham que foram os primeiros a subestimar Hope Miller? Não foram. Mas serão os últimos. Jéssica soluçou dramática. Você está destruindo sua família. Não, você destruiu, corrigi sem um pingo de hesitação. Família não é sangue. Família é respeito. É lealdade. É não precisar trancar a porta do próprio quarto para dormir. E vocês? Vocês me tiraram até o direito de chorar em paz. Daniel abaixou a cabeça finalmente sem argumentos. Sebastian ainda tentava. E o que você ganha com isso, hein? Uma casa vazia? Uma vida sozinha? Aquele foi o momento em que sorri. De verdade. Ganho minha mesa de volta. Ganho meu silêncio. Ganho o direito de escolher quem merece sentar à minha mesa, e quem não merece nem pisar no meu tapete. Vi o ódio nos olhos de Jéssica, a vergonha no rosto de Daniel, a fúria impotente de Sebastian. Mas pela primeira vez nenhum deles importava. Agora saiam. Antes que eu chame a polícia para acelerar o processo. E quando a porta bateu atrás deles, não senti alívio. Senti algo mais profundo, mais permanente. Paz. A paz de quem finalmente entendeu que algumas árvores precisam ser podadas para que o jardim respire. E o meu jardim, depois de décadas de sombra, estava finalmente vendo a luz. O peso das palavras dela me atingiu como um golpe no peito. Não pela crueldade, eu já estava imune a isso, mas pela verdade que carregavam. Uma verdade que eu havia enterrado sob camadas de justificativas, de fiz tudo por você, de sem mim, você não seria nada. Jéssica não era uma vilã, era um espelho, e o reflexo que me devolvia era o de uma mulher que, sem querer, havia transformado o amor em correntes. Mas eu não ia admitir isso. Não ali, não para ela. Você realmente acha que me orgulho disso? Minha voz saía baixa, controlada, mas as mãos tremiam. Que eu queria ver meu filho assim. Um homem de 32 anos que não consegue nem assinar um contrato de aluguel sem a minha ajuda? Ela fechou a mala com um golpe seco. Não, você só queria que ele fosse eternamente grato. Que nunca esquecesse quem o salvou. Seus olhos brilhavam, não de raiva, mas de algo pior, pena. Você não quer um filho, Hope. Você quer um projeto. Um que nunca esteja pronto, para que você nunca fique sem propósito.
As palavras doíam porque eram minhas. Eu as havia pensado 1000 vezes nas noites em que acordava suando, depois de mais um cheque depositado na conta dele, mais uma dívida quitada, mais uma desculpa aceita. Mas ouvir isso em voz alta vindo dela, era como ter uma faca girada na ferida. E você? Perguntei, finalmente deixando a raiva transbordar. Você acha que o está ajudando? Encorajando ele a mentir, a roubar, a se afundar cada vez mais? Você é a esposa ou a cúmplice? Jéssica ri, um som áspero, sem alegria. Pelo menos eu não o trato como um fracasso. Pelo menos eu ainda acredito que ele pode ser algo mais do que a sombra da grande Hope Miller. Eu deveria ter respondido. Should have thrown her out right then. Should have screamed, should have defended myself. Mas tudo o que consegui foi recuar um passo, como se suas palavras tivessem força física. Porque no fundo eu sabia, ela tinha razão. Não sobre tudo, mas sobre o suficiente. E isso era insuportável. Saia da minha casa, foi tudo o que consegui dizer. Leve suas caixas, seus ódios, suas desculpas baratas. Mas saiba uma coisa, quando tudo desmoronar, e vai desmoronar, quando Daniel acordar dessa fantasia que você vende para ele, ele vai lembrar de quem esteve aqui de pé mesmo quando doía. Mesmo quando era mais fácil desistir. Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio entre nós era um veredicto. Desci as escadas como se estivesse carregando pedras nas costas. Cada degrau ecoava com a voz de Patrícia. Às vezes, deixá-los cair é a única maneira de ensiná-los a se levantar. Mas e se ele não se levantasse? E se dessa vez a queda fosse definitiva? A campainha tocou. Abri a porta sem pensar, ainda atordoada pela conversa. E lá estava ele. Daniel. Não o menino que eu havia criado, não o homem que eu havia resgatado 1000 vezes, mas algo entre os dois, olhos inchados, barba por fazer. As mãos enfiadas nos bolsos como se não soubesse o que fazer com elas. Mãe, ele começou, a voz rouca. Eu não vou embora. Meu coração parou. O quê? Eu não vou com eles. Ele engoliu em seco, olhando para trás, onde o carro de Jéssica estava ligado, com ela ao volante, o rosto uma máscara de fúria. Eu não posso mais, mãe. Não assim. Por um segundo, o mundo girou. Era o que eu queria, não era? Que ele escolhesse ficar. Que finalmente visse a verdade. Mas então ele olhou nos meus olhos, e eu vi algo que nunca havia visto antes. Medo. Não o medo de um menino apanhado fazendo algo errado, mas o medo de um homem que, pela primeira vez, não tinha mais rede de segurança. Você não tem para onde ir, falei, mais para mim do que para ele. Eu sei. Você não tem dinheiro. Eu sei. Você não tem plano. Eu sei. E sua voz quebrou. Mas eu também sei que se eu for embora com eles agora, eu nunca mais vou voltar. E ele hesitou, os olhos brilhando. Eu não quero ser esse cara, mãe. Não quero mais. Algo dentro de mim se partiu. Não de dor, mas de algo mais perigoso, esperança. E pela primeira vez em anos eu não sabia o que fazer. E que você não ia mais me bancar. Ele completou com um sorriso amargo. Ela disse que eu era um idiota por não aproveitar a chance de resolver tudo de uma vez que eu nunca ia mudar. Eu parei de dobrar a camisa que tinha nas mãos. O ar ficou pesado, carregado com o peso daquela verdade que nem precisava ser dita. E o que você respondeu? Ele olhou para as próprias mãos, como se nelas estivesse escrita a resposta. Eu disse que ela tinha razão sobre uma coisa, eu era um idiota. Mas não por não aproveitar a chance de te trair de novo. Por ter achado por um segundo que fosse, que ela valia mais do que a minha própria mãe. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Eu não sabia o que dizer. Não porque não houvesse palavras, mas porque qualquer coisa que eu dissesse seria pequena demais para aquele momento. Daniel engoliu em seco. Ela bloqueou meu número. Não consegui evitar. Ri. Não um riso de alegria, mas daquele tipo que escapa quando a ironia da vida é tão cruel que só resta rir para não chorar. Bem-vindo ao clube, filho. Ele levantou os olhos, surpreso. Depois, lentamente, um canto de sua boca se ergueu. Você também foi bloqueada? Não respondi, secando uma lágrima que insistia em escapar. Mas conheço bem o gosto de ser descartado por quem jurava que te amava. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Desculpa, mãe. Não, interrompi firme. Não peça desculpas por algo que não foi culpa sua. A gente não escolhe de quem se apaixona, Daniel. A gente escolhe se fica. E isso sim, isso você errou. Mas está consertando. Ele assentiu, olhando para a caixa quase cheia de suas coisas. Acho que eu só queria que alguém me visse como um vencedor. E acabei me perdendo no caminho. Todo mundo quer isso, falei, sentando na beira da cama. O problema é que você confundiu ser visto com ser. E agora?
Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Agora, eu quero ser, mesmo que ninguém esteja olhando. Fechei os olhos por um instante. Quando os abri, a luz da tarde entrava pela janela, iluminando o rosto dele de uma maneira que eu não via há anos, limpo. Não de perfeição, mas de uma honestidade dolorosa. Você vai conseguir, disse, e desta vez eu acreditei. Ele olhou para o relógio. Melhor ir. O ônibus passa em 20 minutos. Levantei-me, sacudindo as mãos para tirar a poeira imaginária. Vou te levar. Não precisa, mãe. Eu vou te levar. Cortou-o com um tom que não admitia discussão. Era a minha vez de ser teimosa. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Tá bom. No carro o silêncio não foi desconfortável. Era daquele tipo que só existe entre pessoas que não precisam encher o espaço com palavras porque já sabem o que a outra está pensando. Quando chegamos ao prédio, um daqueles conjuntos residenciais antigos com as paredes descascando e o cheiro de mofo no ar, ele hesitou antes de sair. Não é grande coisa, murmurou como se precisasse se desculpar. Não precisa ser, respondi. Só precisa ser seu. Ele assentiu, olhando para cima, como se estivesse medindo o peso da própria liberdade. Obrigado. Por tudo. Não me agradeça ainda, avisei séria. A gente ainda tem 18 anos de prestações pela frente. Ele riu. Um som claro, leve, que ecoou no peito como uma promessa. Então é melhor eu não te decepcionar. E quando ele entrou no prédio, carregando suas caixas, não senti saudade. Senti orgulho. Porque pela primeira vez em muito tempo, meu filho estava indo para algum lugar, não fugindo de nada. E isso, no fim das contas, era tudo que eu sempre quis para ele. Você tinha razão. Eu fui um idiota. Seus lábios se curvaram num sorriso amargo, mas os olhos brilhavam com uma honestidade que doía. Ela me chamou de perdedor. As palavras dela ainda ecoavam na memória como facas enferrujadas. Disse que eu nunca seria nada, que esperava que eu apodrecesse para sempre na casa da minha mãe. Não se desculpe, filho. Ele me encarou, e naquele olhar havia algo novo, uma determinação que não existia antes. Porque ela estava certa em uma coisa. Eu era um perdedor. A voz tremia, mas não de fraqueza. De raiva. De si mesmo. Mas não quero mais sê-lo. E se perder ela for o preço para parar de sê-lo, então que seja. Sentou-se na beira da cama, os dedos brincando com a alça da mala fechada. Sente saudade? Um suspiro longo, como se a pergunta pesasse toneladas. Às vezes. Mas sinto mais saudade de quem achava que era quando estava com ela. Fechou os olhos por um segundo. Eu me sentia importante. Bem-sucedido. Mas era tudo mentira. Dinheiro que não era meu. Casa que não era minha. Vida que não era minha. A risada que escapou foi seca, quase incrédula. Agora tenho um quarto minúsculo, um emprego que paga 600 por semana e uma dívida de 62 mil. Balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse. Mas é meu. Pela primeira vez em anos, a voz falhou. Pela primeira vez, sinto orgulho. De verdade. Seu pai estaria orgulhoso. As lágrimas vieram sem aviso, enchendo seus olhos antes que pudesse piscar. Você acha? Sei. Apertei sua mão. Porque seu pai também errou. Muito. Mas sempre se levantou. Sempre tentou. Sempre. A última palavra saiu como um juramento. E é isso que você está fazendo. Ele enxugou o rosto com a manga da camisa, respirando fundo. Posso te confessar uma coisa? Claro. Por anos eu te odiei. A verdade caiu entre nós como uma pedra. Não o tempo todo. Mas às vezes. Porque você era perfeita. A enfermeira perfeita, a mãe perfeita, a que fazia tudo certo. Engoliu em seco. E eu nunca dei conta. Sempre fui o filho que precisava de ajuda. O filho doente. O filho que custava dinheiro. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras como se fossem minhas. Quando conheci a Jéssica, ela me fez sentir suficiente. Como se eu não precisasse ser perfeito. Como se pudesse só existir. Suspirou. Mas a verdade? Ela não me amava. Amava o que eu podia lhe dar. E quando não pude mais dar, ela foi embora. Nem todas as mulheres são assim. Eu sei. Sorriu, triste mas firme. Porque você não é. Não era uma acusação. Era um agradecimento. Você poderia ter me deixado cair. Poderia ter me abandonado quando tudo começou. Mas não fez. Me deu uma última chance. A voz embargou. Isso, mãe, ninguém mais teria feito. E quando me abraçou dessa vez, naquele aperto havia tudo. Perdão, dor, amor, esperança. Tudo que não precisava de palavras. Às 5 da tarde, o caminhão de mudança chegou. Na verdade, era a picape emprestada de um amigo alugada por $20. Entre os dois, carregamos suas coisas.
Não eram muitas, uma cama desmontada, caixas de roupas, móveis que cabiam nas mãos. Os vizinhos observavam das janelas. A senhora Gable da casa ao lado saiu para a calçada. O menino está indo embora. Hope, está a senhora Gable. Sorri, ele está saindo sozinho. Finalmente. Ela cruzou os braços, satisfeita. Um homem precisa ficar de pé com as próprias pernas. Virou-se para Daniel. Trabalhe duro, filho. E visite sua mãe Cesso. Ela precisa de você. Vou visitar, senhora Gable. Prometo. Quando terminamos de carregar, Daniel ficou parado em frente à casa, como se a visse pela primeira ou pela última vez. Eu cresci aqui, murmurou. Dei meus primeiros passos aqui. Tive pesadelos aqui, e você me acalmou. Tomei café da manhã aqui antes da escola, todos os dias por 20 anos. Virou-se para mim, os olhos úmidos. Esta casa é a minha história. Vou sentir saudade. Mas ela sempre vai estar aqui. E eu também. Eu sei. Ele sorriu frágil. Só que não vai ser igual. E está bem. Porque é isso que eu preciso. Entrou no carro. Até domingo. No almoço. Estarei esperando. Apertei suas mãos. Faço aquele assado que você gosta. O que você quiser. Ele riu, fechou a porta e partiu. Fiquei ali na calçada, vendo a picape dobrar a esquina e desaparecer. E quando não havia mais nada além do vazio da rua, algo dentro de mim se soltou. Chorei. Não de tristeza. De alívio. Porque finalmente eu havia deixado meu filho ir embora. Não porque não o amasse. Mas porque amá-lo de verdade era deixá-lo crescer. Mesmo que doesse. Mesmo que me deixasse sozinha. E foi ali, entre lágrimas que não eram de derrota, mas de uma vitória silenciosa que entendi. A força não está em aguentar tudo. Está em reconhecer quando o peso já não é seu para carregar. Como as mulheres que vi ao longo dos anos, aquelas que mesmo com as mãos marcadas pelo tempo e as costas curvadas pela vida, se recusaram a aceitar que a injustiça fosse seu destino. Que olharam para o espelho e entre as rugas enxergaram não fraqueza, mas a prova de que haviam sobrevivido. Que uma a uma aprenderam a dizer basta. Porque a dignidade não se mendiga. Não se negocia. Não se deixa apagar pelo medo ou pela conveniência. Ela se reconquista. A cada passo dado depois da queda. A cada palavra firme depois do silêncio forçado. A cada escolha que mesmo tremendo você faz por si mesma, não por obrigação, não por medo, mas porque algo dentro de você sabe, você merece mais. E quando você finalmente se levanta, não é a mesma. Não é a que se encolhia. Não é a que pedia desculpas por existir. É a que sabe. Que o amor, às vezes, é soltar. Que a coragem, às vezes, é parar. Que a liberdade não é um lugar aonde se chega. É o que você carrega consigo quando decide que nenhuma cadeia, nem mesmo as invisíveis, vai prendê-la de novo. E então você respira. Pela primeira vez em muito tempo você respira.